Como o pastor Jorge já disse, ao longo de 3 domingos, este é o terceiro, nós temos vindo a falar acerca daquilo que a Bíblia diz acerca de finanças. Estudamos 2 domingos. No primeiro nós falamos acerca do que a Bíblia fala mesmo sobre dinheiro. Falamos um pouco e desmistificamos algum do ensino que às vezes vai havendo de que o dízimo não é para os dias de hoje porque era uma coisa da lei, mas vemos à luz da palavra de Deus e estudamos não somente o que aconteceu antes da lei, fruto do relacionamento de Abraão com Melquisedeque, durante a lei, após a lei, no tempo dos profetas, no tempo do próprio Jesus, e naquilo que é evidência da vida de muitos de nós que estamos aqui e que, ao sermos dizimistas, temos visto a mão de Deus na nossa vida. Amém? Obrigado por 3 amém. Espero que os outros sejam dizimistas. Amém? Mas temos visto a bênção de Deus, temos visto o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas, nesse sentido também. Domingo passado, centramos a nossa atenção nos vários tipos de oferta. Ofertas na velha aliança, ofertas na nova aliança e ofertas na igreja. E olhamos para muitos versículos, os diferentes tipos de oferta que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer, e terminamos falando da oferta da viúva pobre, né? Que ela deu tudo aquilo que tinha, e nós também nos entregamos por completo ao nosso Deus, obedecemos a Deus sempre que é necessário e graças a Deus porque somos ofertantes. Amém? Graças a Deus porque somos ofertantes. O pastor Jorge falou há pouco da oferta para as missões, não é? E eu tenho recebido notícias, tenho recebido fotografias. Vou estar em breve com o Vítor para nós fazermos uma compilação de fotos e poder ir mostrando aos irmãos onde nós estamos a investir o nosso dinheiro no reino de Deus lá em Angola. Amém? E há igrejas que têm sido abertas, edifícios têm sido construídos, a igreja tem sido edificada, a escola está a funcionar bem, aquela onde nós investimos, e nos últimos tempos temos canalizado muito das nossas ofertas para lá, tudo a funcionar bem. Este mês iniciamos com a refeição diária com os alunos. Amém? Parece que vocês não ficam felizes com essas coisas, porque nós comemos todos os dias, mas alguns deles não têm que comer, não é? E quando nós podemos nos juntar para poder ofertar e possibilitar comida para aqueles alunos que ali estão, quase 140 aproximadamente, então diariamente eles podem ter uma refeição porque nós estamos ofertando. Então é bom nós ofertarmos. Amém? Hoje eu vou continuar a falar acerca daquilo que a Bíblia diz sobre as finanças, é o tema da nossa mensagem, mas a mensagem hoje será bem mais prática. Eu não vou, e espero que ninguém fique a pensar que não temos base bíblica, porque há pessoas que às vezes pensam que se nós não lermos uma carrada de versículos, então nós não estamos a falar da Bíblia. Nós estamos a falar, às vezes, sem ler muitos versículos, e por isso eu disse, nos 2 domingos anteriores, nós demos muitos versículos. Eu não sei se os irmãos tomaram nota, não sei se os irmãos tiraram fotografias ou slides, eu não sei o que é que os irmãos fizeram, se foram às redes sociais ou YouTube e voltaram a ouvir a mensagem, mas demos muitos versículos, e hoje eu quero ser bem prático, porque às vezes falarmos daqui de cima para baixo, porque não temos a possibilidade de interagir,
não temos oportunidade de ouvir perguntas, não temos oportunidade de ensinar coisas bem práticas em relação ao dinheiro. Hoje eu quero fazê-lo. A Ana dizia-me esta semana, mas tu vais fazer, isso era bom para um workshop, para um dia onde tu falasses acerca disso. Eu disse, mas o culto também é bom, porque temos aqui pessoas que eventualmente, eu não estou a dizer que eu sei de alguém, mas eventualmente têm dívidas e precisam sair delas. Está tudo muito silencioso, porque ninguém gosta de reconhecer isso. Mas quero falar-vos acerca de como é que nós podemos sair das dívidas e como é que nós podemos quebrar, às vezes, crenças, coisas que nós acreditamos em relação ao dinheiro e que não têm fundamento bíblico. Porque às vezes nós pensamos coisas, nós falamos coisas, nós às vezes quebramos e com muita facilidade voltamos a desquebrar, uma palavra portuguesa assim inventada por mim agora. Nós quebramos, nós tomamos autoridade sobre a situação, mas logo mais com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós vamos falando uns com os outros, tornamos ineficaz aquilo que nós fizemos. Então, hoje nós vamos olhar para aspectos bem práticos da nossa vida e como é que, através da sabedoria bíblica, através da nossa fé, nós podemos quebrar essas crenças, essas coisas que nós acreditamos e que vêm muitas vezes lá do passado, coisas que talvez através de um ensino errado tem sido colocado na nossa vida. Há pouco, quando o pastor Jorge falou acerca da palavra prosperidade, quando ele falou da cura, da paz, disso, daquilo, amém, amém, amém. Prosperidade, toda a gente ficou. A palavra prosperidade parece que mete medo a cada um de nós, mas Deus deseja que nós sejamos prósperos. Agora, é importante nós sabermos o que é que a palavra de Deus diz acerca de prosperidade. É preciso nós percebermos. Também, se nós falamos em riqueza, muita gente fica assustado. Se nós falamos em ricos, temos uma série de ideias do que o rico ganha sempre dinheiro mal ganho. E esses são problemas que nós temos na nossa mente, interpretações que nós fazemos e que nesta manhã nós vamos ver. Então, uma vez eu li uma frase que diz assim: quando nos permitimos olhar para o mais profundo nós trazemos à luz a consciência de quem de facto temos sido e a pessoa de facto que nós iremos ser. Então, às vezes é importante nós olharmos para o mais íntimo do nosso ser, trazer à luz a consciência de quem é que nós temos sido e aquilo que Deus pretende que nós sejamos amanhã. Porque a nossa caminhada é uma caminhada de progresso. Nós não retrocedemos. Eu costumo dizer, e essa é a minha convicção, a nossa caminhada cristã não é uma escada que a gente sobe 2 degraus, às vezes vem um degrau para trás e depois subimos 3 e descemos 4, e a vida de muita gente parece que é assim. A minha convicção é que a nossa vida não é uma progressão em escala. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino sempre crescente, e se é um reino sempre crescente, é um reino que está sempre a crescer, e não tem a ver com subir e descer degraus, tem a ver com a nossa movimentação em espiral. Então nós estamos sempre a crescer, a crescer, a crescer. O meu braço não estica mais. Faz lembrar aqui há muitos anos, esta eu fazia e alguns de nós fazíamos, porque era tão novidade ver a presença de Deus manifestar-se na nossa vida, uma altura que muitas pernas cresciam,
na altura que muitas coisas aconteciam. Eu lembro-me com o pastor Tony, da gente ficar em frente ao espelho, porque vimos, dizer, braço esquerdo cresce, e o braço crescia. Eu agora não vou dizer braço direito cresce, nem para continuar a fazer a espiral. Mas Deus demonstrava o seu amor para conosco. Né? Deus demonstrava, e Deus continua a demonstrar o seu amor para conosco. Mas a nossa vida é crescente. E entendam, se eu estou a crescer, se eu chego a este ponto da minha vida, que vem um teste e eu não consigo ultrapassá-lo, eu vou continuar a crescer. E quando eu chegar aqui, na direção onde estava o outro, eu volto a passar por ele. Se não o vencer, eu vou continuar a crescer até que chega aqui e o mesmo teste aparece. Se eu crescer em maturidade, aqui eu vou ultrapassá-lo. Então não é uma subida e uma descida, uma subida e uma descida, como muitos pensam que é a nossa vida cristã. Nossa vida é progressão, até mesmo quando nós erramos. E às vezes dizemos, nós aprendemos com os erros. Eu nunca aprendo com os erros, eu aprendo com as lições que os erros me dão. Apanharam esta? Às vezes aprendemos com os erros. Não, nós aprendemos com as lições que os erros dão. Então, nós precisamos fazer essa avaliação e, ao iniciar esta mensagem, eu quero dizer-vos que sair de uma determinada situação, de um determinado estado, de um determinado local, e alcançarmos um patamar melhor e com mais benefícios na nossa vida, é o mesmo do que nós conquistarmos é o mesmo que nós termos ou fazermos uma grande conquista. Se eu estou numa determinada situação, se há um estado no qual eu me encontro financeiro, emocional, espiritual, etc., ou se eu estou num outro local e eu estou a avançar, então eu estou a fazer conquistas importantes para a minha vida. E hoje nós vamos falar acerca de como é que nós podemos sair das dívidas. E eu tenho a certeza que se alguém tem dívidas, quer sair delas. E nós precisamos entender o que é que são dívidas, porque às vezes na igreja nós temos pessoas a sofrer, por isso eu falo num culto como este. Deus me disse para falar e eu estou aqui a falar 3 domingos. Porque eventualmente, nem que seja uma só pessoa que esteja aqui com dívidas, e se sair é uma grande vitória. É uma grande vitória. E eu já tive dívidas e sei quantas dívidas nos amarram. Algumas delas não foram criadas por mim, foram consequência de determinados atos, às vezes de outros, mas já tive. Passei muita noite sem dormir e a pensar como é que eu ia resolver um problema, porque queria salvaguardar o meu bom nome. Então, é complicado. Amém? Então, mas antes de falar acerca de como é que nós podemos sair das dívidas, eu gostava de ter 3, 4 minutos para vos falar como é que nós podemos evitar a entrada nelas. Porque é bom sair, mas é bom evitar entrar nelas. E hoje eu posso estar aqui diante de vocês e dizer, não tenho dívida nenhuma. E quero evitar entrar em mais alguma. E para mim isso é mais importante do que sair da dívida. Tal e qual como é mais importante, em vez de ser curado, caminhar em saúde.
Amém? Se eu caminhar em saúde, é melhor do que ser curado. Amém? Então, se a gente não entrar em dívidas, nós não precisaremos sair. Mas se já entramos, na realidade, nós precisamos sair. Agora, se eu quero sair da dívida, eu preciso, no momento presente, levantar. Imaginemos que eu era uma pessoa endividada, ou que tu és uma pessoa endividada. Jamais nós podemos sair do estado ou da situação de dívida, a menos que nós tenhamos consciência hoje qual é a nossa realidade. E há muita gente que não sabe, é endividada e nem sabe quanto deve. E ao não saber quanto deve, jamais pode sair da dívida. Então, é importante certificarmos da nossa situação financeira hoje. Sabermos, por exemplo, qual é anualmente a nossa média de rendimento. No outro dia sentei-me com a Ana, ela vende casas, e o mercado imobiliário é um mercado interessante. Eu sigo algumas pessoas do mercado imobiliário, conheço a Ana, conheço o que alguns colegas fazem, quando angariam uma casa, põem grande coisa um post no Instagram, mais uma angariação. Quando fazem o contrato de promessa e compra e venda, mais um contrato. Quando faz uma escritura, mais uma escritura, mas a casa é a mesma. Só que a situação é diferente. Então, quem está a ver o Instagram pensa, epa, está a fluir ali a coisa flui. Mas, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa. E, às vezes, aparenta ser uma coisa e acaba por ser outra, né? Porque o negócio das imobiliárias o bom negócio das imobiliárias é para aqueles que são donos de uma imobiliária. Para quem trabalha de manhã à noite nem sempre é tão bom, porque às vezes recebe um X% da comissão que é paga à imobiliária. No outro dia eu sentei-me com ela e disse, quanto é que tu ganhaste o ano passado? E ela disse-me. Eu disse, ok, então vamos dividir isto por 12. Já não divido por 14, porque não há subsídio de férias nem subsídio de Natal. Então vamos dividir por 12. Dividimos por 12. Chegámos a uma conclusão do que é que ela mensalmente ganhou. Quanto é que pagas de imposto? E ela disse, 25% de tudo aquilo que eu recebo para mim, mais caixa, mais não sei quê, mais não sei quanto. Então, quando fizemos as contas, dá mais ou menos 30 e tal %. Eu disse, então, daquilo que tu ganhaste, temos de tirar 33% e, na realidade, tu ganhaste Y. Então, eu preciso, juntamente com ela, fazer contas de como é que nós organizamos a nossa vida baseado não naquilo que é uma coisa aparente, mas qual é a situação real e verdadeira. Então, se eu quero fazer contas, então eu preciso ter uma noção de qual é a receita média. Também preciso ter uma noção de quais são as contas que eu tenho de pagar todos os meses. Porque se eu não pagar a água, se eu não pagar a luz, eu fico sem água e sem luz. E sem água e sem luz é muito complicado. Nem podíamos vir ao culto, porque era um cheiro horrível. Principalmente se a gente morasse num prédio, sem luz, o esquentador ou o cilindro não funcionava, não aquecia a água. Sem água a gente também não tomava banho. Às 6 da manhã, quando acordei para apanhar o comboio, é uma delícia. Bebo cerca de meio litro, 600 mililitros de água. Primeira coisa que eu faço, depois vou tomar o meu banho quente. E às vezes, faço aquele choque térmico.
da água fria, eu fico ali todo, até os poucos pelos que tenho nas pernas crescem logo, ficam todos espetados. Então, ter uma noção do valor que eu tenho a pagar, das despesas a pagar. Quem está endividado tem noção do montante das suas dívidas? Eu conheço algumas pessoas endividadas desde a unha mais grande até à ponta do cabelo e não sabem quanto devem. E continuam, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco de nós estarmos a pedalar uma bicicleta, continuam a viver uma vida que cada vez se afunda mais porque não sabem o montante das suas dívidas, nem estabelecem nenhum plano para sair delas. E estão sempre à espera do milagre. Oh, pastor, ora, oh, irmão, ora, oh, faz favor de orar pelas minhas dívidas. Mas Deus abençoa se tu fizeres a tua parte. Amém? Isto não vai lá só com oração. Porque tu dizes, eu jogo o Euromilhões, oh Senhor abençoa, faz quando houver um prémio grande, como é que se chama quando o Euromilhões, um jackpot, quando houver um jackpot, faz com que saia a mim, Senhor abençoa, Senhor dá-me os números, Senhor dá-me os números, Senhor dá-me os números. Mas é um em não sei quantos, há milhões de pessoas a jogar por esta Europa fora e há semanas após semanas que não sai o Euromilhões a ninguém. Então serias um grande sortudo se te saísse a ti. E era bom que a gente orasse e pedisse a Deus os números e Ele nos desse. Era fantástico, não é? Senhor, dá-me os números. Deus disse 5, 15, 25, 35, 45. Já fiz os 5? Já? 5, 15, 25, 35, 45. E a estrela, 2, 11. O Senhor dizia, gente, oh, estrela, 2, 11. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Podem apontar. Esta, se calhar. Então, se eu não sei quais são as dívidas, também não saberei quais são os juros que eu tenho de pagar por causa de cada uma delas. Alguns não sabem o montante e podem não estar em dívidas, mas não sabem o montante dos seus investimentos, não sabem o montante das suas aplicações, onde é que os investimentos estão a ser feitos. Então, se eu quero organizar a minha vida financeira, eu preciso saber qual é a minha situação financeira no presente. E é preciso a gente fazer isso com muita regularidade. Não é uma coisa que a gente faz no início do ano. Às vezes não se faz nada. No início do ano a gente diz, Senhor, este ano eu vou fazer assim, este ano eu vou cortar na Coca-Cola, este ano eu vou cortar no queijo da serra, este ano eu vou cortar. Mas, poça, quando passa a Coca-Cola à frente, quando passa o queijo da serra à frente, quando passa o presunto, a gente esqueceu. Um pão da avó com presunto e queijo da serra, com uma bitolazinha, é muito bom. Não é? É muito bom. E logo se esquece aquilo que a gente prometeu. Então, é preciso de, com regularidade e preferencialmente até mensalmente, a gente saber o estado onde é que a gente está. Eu sei que os irmãos me estão a ouvir e logo quando o culto acabar, estando endividados ou não, porque eu digo aos irmãos, eu faço, não tendo dívidas, com regularidade, eu faço isso com a Ana. Então, eu sei que vocês podem sair e esquecer disso tudo. E foi mais um culto, bom ou menos bom, depende da interpretação que a gente quiser dar. Entrou por aqui, saiu por ali e a nossa vida continua na mesma. Então, precisamos conhecer isso. Então, com todas estas informações, eu posso dizer
e tu também podes, qual é a nossa situação financeira real. Não vamos dizer, eu acho que, porque cheio de achismos está o mundo inteiro. Está o mundo cheio. Então não se trata de achismos, trata-se da realidade nua e crua que nós estamos a viver. E é aquilo que é as nossas finanças, quando essa realidade do que é a nossa vivência nua e crua em relação ao dinheiro, se aquilo que vem à tona é muito bom, a gente tem prazer. Amém? Mas se aquilo que vem à tona, não for uma situação de que pelo menos a gente está a pagar, já não estou a falar de estar a prosperar, estou a falar de pelo menos nós estarmos a pagar as nossas contas, cumprirmos o nosso orçamento, se aquilo que vem à tona não for muito agradável, traz dor, não traz prazer, traz dor para aqueles que são honestos. Porque para aquele que é desonesto, eu sou mais uma. Então, nós precisamos ter a consciência do nosso estado atual financeiramente falando, onde é que a gente se encontra nesta jornada e quanto é que nos falta para nós alcançarmos aquilo que é o nosso objetivo. Eu tenho objetivos em relação ao futuro. Pastor, a gente vai vivendo, basta cada dia eu sou mau. Mas esse versículo não tem a ver com a tua massa. A gente às vezes pega num versículo e dali cria logo uma escapatória. Então, nós podemos estar num estado presente, e mesmo que o teu estado hoje seja de dívida, tu deves ter o objetivo de viver sem dívidas e de prosperar. E é a olhar para o teu estado presente que vê quanto é que tu já andaste e quando é que tu estás ou ainda tens para percorrer até alcançar o nosso objetivo ou o teu objetivo. E eu não posso simplesmente focar-me naquilo que eu chamo as orações SOS. Já tenho água para pagar, oh Senhor, eu tenho a luz para pagar, oh Deus, eu tenho a prestação do carro, oh Deus, eu tenho a prestação da casa. E a gente vive em SOS, somos os autênticos bombeiros evangélicos ou cristãos. Sempre a tentar apagar o fogo do presente. Mas a nossa vida de oração, em relação a isto, como em outras áreas da nossa vida, porque podemos pegar em qualquer outra área, elas devem ser objetivas e claras. Há um livro que era A Quarta Dimensão, de Paulo Yong Cho. Ele disse, quando nós oramos, devemos fazer orações que sejam claras e objetivas. E ele deu um exemplo, quando ele ainda era um pastor iniciante, estava a abrir a igreja, ele precisava uma bicicleta para se locomover, e ele começou a pedir a Deus uma bicicleta, uma bicicleta, uma bicicleta. E ele diz que naquele tempo, Deus lhe deu uma lição que ele carregou para a vida inteira, porque Deus falou com ele e disse, mas qual é a bicicleta que tu queres? Qual é a cor da mesma? Qual é a marca? Qual é o tamanho? Como é que tu queres a bicicleta? E ele diz que quando descreveu tudo aquilo que ele queria numa bicicleta, Deus abriu as portas para ele ter essa bicicleta. Então a nossa oração deve ser clara e objetiva. E cada vez mais eu estou a aprender a fazê-las. Fiz sempre na minha vida, vocês fazem, porque já temos muitos anos de crentes, nós fazemos esse tipo de orações, mas agora, Teresa, estou a aprender cada coisa, e depois as pessoas dizem, burro velho já não aprende. Primeiro, depende se a gente se considera burro.
Segundo lugar, se a gente se considera velho. E em terceiro lugar, eu acho que a gente aprende sempre até morrer. Amém? E essa deve ser a nossa postura na vida. Então, como é que eu posso sair das dívidas? Em primeiro lugar, eu quero lembrar aos irmãos que, em termos emocionais, as dívidas são a materialização ou são a concretização daquilo que são as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro. E essas crenças, muitas vezes, limitam o meu progresso. Eu espero que estas 3 mensagens ajudem os irmãos a viver uma vida financeira mais livre, com maior liberdade. Dizimamos, há promessas que estão inerentes ao dízimo. Então é para trazer para a nossa vida, não é para ficar na página da Bíblia. Amém? Concordam comigo? Então, se a gente dizima, há promessas. Essas promessas são para serem trazidas à nossa vida. Caso contrário, a gente tem de rasgar aquela página, porque aquilo é mentira. Se a gente oferta, também há promessas para aqueles que ofertam. Então, se eu oferto, e se não há o trazer dessas promessas para a minha vida, e aqui não se trata de negociar com Deus, nem levar os irmãos a ofertarem, como eu já ouvi muita gente, muito pregador, em muita igreja, em muito lugar, dizer, dá 100 que vai receber 1000. Eu não posso garantir quanto é que tu vais receber. Eu não posso dizer, dá o chouriço que Deus vai te dar o porco, para fazer mais chouriços. Eu não posso prometer-te isso, mas aquilo que eu posso prometer é que tu, ao dares, tu vais receber. Eu não dou. E a gente cristãos temos cada mentalidade, cada crença. Estão a ver? Eu não dou esperando receber nada. Por isso tu não recebes. Já estás à espera de não receber nada, então não vais receber. Eu quando dou, espero sempre receber. Porque é isso que a Bíblia ensina. Dai. Então, se eu dou e não espero receber, então eu tenho aquilo que eu espero. Nada. Estão a ver como às vezes há crenças, há coisas que nós temos enraizado, fruto de muitos anos de crença, e coisas que a gente fala. Eu dou oferta, amasso aquela notinha, dobro tantas vezes. Deixa lá ver se eu tenho aqui alguma nota. Eu já vi irmãos ofertarem assim. Tem. Senão vocês poderiam me emprestar. Ok, tem aqui uma nota de 10. Então, eu vou ofertar. Como a minha mão esquerda não deve saber o que a direita dá, ou vice-versa, então, eu dobro a minha nota. Escondo muito bem na mão, para quando passar o cesto eu meto lá dentro. E a minha mão não viu. Viu na mesma, porque estar assim ou toda aberta, a mão viu. Aquele versículo nunca tem a ver, ou não tem nada a ver com ofertas, tem a ver com tu dás esmola. O que significa, quando tu esmolas, não é para ser visto, porque as nossas ofertas são observadas. Aonde é que você foi buscar isso? A Bíblia diz que quando chegou a hora de ofertar, e quando houve a oferta da viúva pobre, diz que Jesus estava lá a ver aquela malta toda a trazer o dinheiro. Diz que havia alguns que tinham muitas notas,
e davam do que sobrava. Aquela mulher só tinha 2 moedas e deu tudo. É porque Jesus estava lá. Esse não era Jesus no céu. Era Jesus na terra, observando. E ele hoje está no céu e ele observa. Hã? Então, como é que as dívidas surgem na nossa vida? Vou dizer-vos uma coisa que de certeza absoluta vocês sabem, mas às vezes talvez não pensem nisso. As dívidas surgem na nossa vida basicamente porque nós temos crédito. Se tu não tiveres crédito, não tens dívidas. Tu nunca vais dever na padaria, e há muita gente que deve na padaria. Nunca vais dever na padaria se o padeiro ou o dono da padaria não confiar em ti para te deixar o pão e ir para casa sem pagar. Se o gajo fosse esperto, não deixava, sabendo que tu tinhas muitas dívidas. Tu nunca vais dever ao banco no teu cartão de crédito. Eu conheço muitas pessoas que vivem à base do cartão de crédito. Têm 5 cartões, fazem uma vida sumptuosa, como é só permitido, como o banco permite que a gente pague 5% da dívida do cartão mensalmente, então eles pagam 5%, têm um crédito de 2.000, 5% de 2.000 são 100, não é? Pagam 100 e para o mês a seguir tem 100, mas como tem muitos cartões, vão vivendo assim. Tenho um amigo, ou pseudo amigo, não sei, que vivia no estrangeiro e tudo aquilo que ele ganhava era para pagar o que ele devia nos cartões de crédito. Nós só ficamos com dívida de cartão de crédito se tivermos cartão de crédito. Eu, João Cardoso, não tenho nenhum cartão de crédito. É a minha opção. Nunca sou tentado. Só tenho cartão de débito. Se eu não tiver, não compro. Tão fácil. Nunca faço dívida de cartão de crédito, porque não tenho. Eu não estou a dizer para os irmãos não terem. Cada um faz a vida que quer e bem entende. E se tiver, tenta pagar 100% ao final do mês. Então, o primeiro passo para nós não termos dívidas é não usarmos crédito, ou se o temos, o mais rapidamente possível, nós o devemos cancelar. Porque se nós vivemos de crédito no presente, e lembra-se, eu estou a falar de sair das nossas dívidas. Então, se nós temos dívidas porque vivemos do crédito, é bom a gente cancelar o crédito o mais rapidamente possível. Caso contrário, tu não vais sair dessa situação. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu te tornaste escravo das dívidas do crédito, eu quero assegurar-te uma coisa. Não poderá existir prosperidade enquanto a gente tem contas para pagar. O Senhor faz-me prosperar. Faz-me prosperar. Paga primeiro as tuas contas. Eu amo quando vejo um carro todo sujo e alguém escreve no vidro: lava-me, porco. Lava-me, porco. Eu não preciso que escrevam no meu vidro: lava-me, porco, para eu ir lavar o carro. Eu devo ir lavar o carro porque ele está sujo. E não é só lavar por fora, é também aspirar por dentro, limpar o pó por dentro. Eu nunca conheci ninguém como o Jorge Pinto, o pastor Jorge. O carro dele está sempre a brincar, ele compra aqueles cremes e não sei o quê, e se cair ali uma ponta de pó, aquilo resvala, porque aquilo está tão cheio de brilho que resvala.
Então, a dívida surge por causa do crédito. O que é uma dívida? Porque às vezes nós confundimos dívidas e prestações. Dívida é diferente de uma prestação ou de uma conta que tu tens para pagar. Então, a dívida é uma obrigação financeira que tu não honraste. Por outras palavras, trata-se de uma conta, de uma prestação que não foi paga. Então, quando a prestação não é paga, tu passas a dever. Porque enquanto tu fores pagando prestações, ou fores assumindo o compromisso que tu tens, pagando as despesas, tu não tens dívida. É difícil para a maior parte de nós, se calhar é impossível, comprar uma casa hoje a pronto pagamento. Elas são uma pipa de massa, 400, 500 mil, 600 mil, 700 mil. Se for assim uma mais luxuosa, é 1 milhão e tal. Ah, não, onde é que há casas assim? Vai para o Parque das Nações, tu vais apanhar T1s a vender a 1 milhão de euros. Então, é difícil. Só se sair o 5, 15, 25, 35, 45, 2 e o 11. Fico sem esta. Caso contrário, tu não podes. Então, tu podes comprar a casa usando o crédito que o banco te dá. E se todos os meses tu fores pagando o compromisso que tu assumiste, tu não deves, tu estás a pagar uma prestação. Tu estás a pagar uma conta que foi estabelecida em prazo, foi estabelecida em tempo, foi estabelecida com um determinado valor, então tu não estás a dever, tu estás a cumprir a tua palavra. Mas se tu deixas de pagar, então tu passaste a ser um devedor. E os credores são todos muito lixados. São todos tramados. Então, essa é a diferença entre uma dívida e uma prestação. Eu não sei se tem o slide agora. Eu vou dar-vos um exemplo que é o nós andarmos de bicicleta. Vou pedir que ponha o slide a seguir. Aquilo que eu chamo pedalar uma bicicleta financeira. E vou descrever a vida de algumas pessoas que eu conheço, sem falar nelas. E uma delas eu já estive lá. Então, pedalar uma bicicleta financeira. Qual é o slide que vem a seguir? É simplesmente pedalarmos a bicicleta. A gente está a pedalar. E o pedalar a bicicleta acontece quando nós pagamos todas as nossas contas, mas chegamos ao fim do mês e não sobra nada. Ou seja, nós vivemos pagando as nossas contas e nem podemos ficar doentes, não podemos, e não queremos, não podemos nem queremos, não podemos ter alguma coisa extraordinária, de repente o salário baixou, alguma coisa aconteceu e a gente não pode. A gente está a pedalar a bicicleta, estamos felizes da vida, estamos a pagar a nossa conta, mas quando acontece um percalço, a gente fica com a corda na garganta. E quando ficamos com a corda da garganta, este pedalar, pagando só as contas, pode facilmente transformar-se numa dívida, na criação de dívidas, porque se o salário falta, se
Não há dinheiro se tivermos uma emergência, assim de repente. Não é a gente guardar dinheiro para quando morrer. Isso a gente nunca vai ficar ao cimo da terra. Mesmo que tu não tenhas dinheiro, alguém te vai enterrar. Eu não guardo dinheiro para quando morrer. Aqueles que cá ficarem, que paguem a conta. E também não preciso um caixão de luxo. Podem me embrulhar num lençol e pôr embaixo da terra. Às vezes as pessoas têm essa ideia, vou guardar para quando morrer. Vive hoje. Vive hoje. Então, pedalo. Está tudo a andar bem, vão pagando, mas se alguma coisa acontece, a vida vira um caos financeiro. Deixando esse lado, deixa-me dizer, estas pessoas, até um certo ponto, vivem uma vida confortável, porque têm as contas pagas. Só não podem ter uma coisa extraordinária. Não podem ter surpresas na vida, porque se tiverem, fica um caos. Mais um beijinho. Agora são vocês que me dão. Estou a ver, a vossa cara está a ficar assim muito tensa. Segunda fotografia. Pedalar a bicicleta com um pneu furado. Esta imagem, aqui está o pneu furado. Esta imagem, que é uma metáfora, está a referir-se àquelas pessoas que estão falidas financeiramente, mas não assumem nem para si, nem para os outros que estão falidos, que não têm dinheiro, que estão sufocados pelas dívidas. Então, eu conheci tanta gente, e muitos dentro da igreja, que para pagar uma dívida vão fazer outra. E essas, como é que se chama essas empresas de a Credibon, a Cofidis e outras, eles emprestam dinheiro com facilidade. E se tu tiveres com a corda no pescoço, vais à Cofidis pedir dinheiro para pagar uma dívida, mas tu ficaste com outra. Se não conseguires pagar a primeira, vais ficar com a segunda a dever. E os juros da segunda são bem mais altos, porque essa gente não brinca. Há o TAEG, há o TAN, há uma série de coisas que a gente precisa ler, todas as percentagens lá. Tu pedes 1.000 e quando chegas ao fim pagaste 3.000. E ficas a rir. Eu paguei, não, tu pagaste muito. Mais vale não ter a dívida, mais vale não ir pedir para pagar outra dívida. Então, fazer dívidas para pagar outras dívidas aumenta os nossos problemas financeiros e a maior parte das vezes pode até envolver outras pessoas no nosso caos financeiro. A dívida que já era pesada ficou insuportável. E se ficou insuportável, a gente não consegue pagar. Terceira figura. Pedalar a bicicleta com o aro partido. Aqui está. Tem o aro, partiu, e quando partiu o aro, escangalhou-se tudo. E estas pessoas, ou isto acontece, quando as pessoas não conseguem dinheiro para pagar as suas dívidas e a vida delas começa a parar. As coisas começam a parar. Os credores apercebem-se que não têm dinheiro, essas pessoas não têm dinheiro para pagar, eles não te emprestam mais. Se alguém te dava alguma coisa, deixa de dar, porque eles sabem que essa é uma situação perdida.
E neste momento a bicicleta para porque está toda partida. Então, na nossa vida, nós precisamos ter cuidado para não chegar até aqui. Porque, daqui a pouco vou falar dos credores. Os credores são as pessoas com mais falta de... são as pessoas com menos escrúpulos. Eu costumo dizer isto. Os bancos são todos bons quando a gente não precisa deles. Já pensaram nisso? Os bancos são todos bons quando a gente não precisa deles. Porque se a gente precisa deles e falhar, a coisa complica. Porque eles são sem escrúpulos. E é juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros dos juros. E a coisa nunca mais para. Então, é uma bicicleta que não roda. É um aro que partiu, quebrou a nossa vida. Deixem-me dar alguns passos para nós sairmos. Primeiro passo é nós dedicarmos tempo a fazer um orçamento familiar. Se não és casado, és solteiro ou solteira, faz na mesma um orçamento. Estás divorciado, divorciada, faz na mesma um orçamento. O orçamento familiar vai levar-te a organizar as tuas receitas, as tuas despesas e também as tuas dívidas. Porque ao fazeres o orçamento detalhado, então tu vais conseguir fazer negócio. Estamos lá no primeiro ponto, fazer um orçamento familiar. E o orçamento familiar deve ajudar a organizar as receitas, as despesas que a gente tem. Se há dívidas, elas ficam claras para nós, porque a gente vai pensar em tudo. A gente não é fazer um orçamento em 5 minutos, é se calhar fazer em 4, 5 dias. Se calhar vai exigir muito tempo para tu conversares com a tua mulher ou com o teu marido. Porque se é familiar, é dos dois. Estamos de acordo? Então, o orçamento familiar ajuda muito. Segundo passo, coloca as tuas dívidas por ordem de vencimento, ou seja, as dívidas mais antigas devem ser pagas primeiro. Isso vai ajudar a quem tem dívidas a pagar as dívidas mais antigas primeiro do que as outras. Então, se nós fazemos um orçamento, nós vamos conseguir ver as dívidas e vamos ordenar por data. Então, a mais antiga está lá, a primeira que vem de janeiro de 2017. Depois tens outra em janeiro de 2019, por causa do Covid. Não, de janeiro de 2019, não, janeiro de 2020. Não ganhei, não trabalhei. Então, a de 2020 é mais recente do que a de 2017. Mete lá por ordem no teu orçamento. Em terceiro lugar, separa as dívidas que são pessoais das dívidas que são comuns, principalmente para quem tem uma empresa. Isto deve ser separado, porque dívidas de uma empresa é dívida da empresa, a dívida que é da pessoa é a dívida que é da pessoa. Amém? Então, separa as dívidas pessoais das dívidas que são comuns. Isso é muito importante para nós, porque as dívidas pessoais são aquelas que eu preciso pagar. Escutem bem, as dívidas pessoais são aquelas que eu preciso pagar para que a minha casa e a minha vida pessoal continuem a funcionar. Exemplos: paga a eletricidade, paga a água, paga o gás. Se não o fizeres, já sabes o que é que tu tens de sofrer. E antigamente, se tu não pagasses a conta da eletricidade, antigamente, hoje já não é assim. Há lugares que se tu te atrasares um dia,
Se atrasares um dia, às vezes já não consegues pagar, se for por multibanco, não consegues pagar, e quando recebes a conta, já recebes com multa, com juros, com não sei o quê. Então tu devias 10 euros e vais pagar 30. Então, separa as tuas dívidas pessoais, paga as tuas dívidas pessoais primeiro, para que a tua vida continue a funcionar. Porque ela deve continuar a funcionar. Se não funcionar, tu não tens capacidade de pagar mais nada. Nem a casa, nem o resto onde tu estás envolvido. Quarto passo. Negocia as tuas dívidas. Este é importante. Negocia as tuas dívidas com base no orçamento que tu tens. Negocia. Vai lá negociar. Senta-te com todos os teus credores e negocia. Se há umas onde tu estás a pagar juros, tenta negociar juros mais baixos. Tenta alargar o prazo. E agora eu vou-te dar um segredo. Nunca te comprometas acima de 50% daquilo que tu podes pagar. Se tu só podes pagar 300, não aceites pagar 450. Continua a negociar. Porque se está acima daquilo que tu podes pagar, 50%, a corda nunca mais sai do pescoço. Amém? A corda nunca mais sai do pescoço. Então negocia. Vai negociar. E tu dizes assim, mas ninguém quer negociar. É mentira, eles negociam sempre. E podes negociar valores baixos, às vezes 4 anos, 5 anos, se a dívida não for muito grande. Certo? Então, nós podemos negociar, nós podemos tentar baixar os juros. E quando nós estamos a negociar, então nós vamos ver, com base nos nossos rendimentos, o quinto passo, o orçamento e negociações, nós vamos ver aquilo que a gente consegue pagar e aquilo que a gente não consegue pagar. E há alturas que a vida está tão mal, tão mal, tão mal. Já conheci pessoas assim. Neste momento está a vir à minha mente a imagem de uma pessoa que aconselhei durante meses. A vida estava tão mal, tão mal, tão mal. Ela só se falava em suicidar porque assim acabava. E para além do problema financeiro, tive durante meses de lidar com o espírito de suicídio na vida da pessoa porque ela queria acabar com a vida. E às vezes pode resolver o problema dela, mas deixa os problemas para os outros. Porque se tem filhos, os filhos vão ter que aguentar com as dívidas dos pais, na maior parte das vezes. Então, levemos o assunto a sério. Isto do dinheiro é uma área importante. Por isso eu disse nos outros domingos que Deus fala mais de dinheiro do que fala de cura, do que fala de outras coisas ou outros temas na Bíblia. O assunto mais falado na Bíblia é dinheiro, porque é aquilo que nos custa mais e é aquilo que é mais difícil às vezes de nós aguentarmos, de nós gerirmos, digo. Então, no quinto passo, a gente negocia, a gente chega a um ponto que a gente vai ver se pode ou não pode pagar. E se não podemos pagar, escutem atenção o ponto 6 e o ponto 7. O ponto 6 diz que nós devemos procurar meios para aumentar o nosso orçamento. Então, se tu és uma pessoa muito endividada, não consegues pagar as tuas dívidas, faz um pescado. Vai vender produtos da Herbalife. Vai vender produtos da OmniLife. Vai vender xuxas para a porta da maternidade. Vai fazer o que tu quiseres. Mas eu já trabalho 8 horas, trabalha 10 ou 12. É mais importante pagar a dívida no mais curto espaço de tempo das horas do que tu trabalhas. Nem dá direito a um amém nem nada. Mas é assim, tu podes perder 3 horas
a ver a telenovela, eu não conheço o nome de nenhuma, mas a bandida, a forasteira, a não sei o que está na TVI e na SIC, na RTP1, está não sei aonde. Nós podemos perder 1 hora a ver isso, podemos perder 3 horas a seguir uma série na Netflix. Mas a gente não pode perder 2 horas para ir fazer um trabalho extra. Nunca me esqueço, a Nocas, quando ela acabou a universidade e não conseguia arranjar emprego, um dia eu vinha de casa, morava em Vila Franca de Xira, vinha de casa e aqui perto das bombas da BP em Moscavide, aquele cruzamento quem vem do norte, acho que é IC2, não é? Depois há uma saída para Moscavide, há uma zona do túnel que vai mais à frente para o Parque das Nações. E ali, naquele cruzamento, eu estava ao longe e no cruzamento eu vi a minha filha. Eu pensei, o que é que ela anda para aqui a fazer? Eu estava com um monte de jornais na mão. E eu pensei, vou descascá-la, porque ela não falou nada. Ela não disse nada. E quando eu cheguei, abri o sinal, eu aproximei-me dela, parei um bocadinho. E disse, o que é que tu estás a fazer aqui, pá? Tu não tens vergonha, estás aqui a fazer isto, mas não sei o quê. Porque a filha do pastor estava em Moscavide a distribuir jornais. E ela disse, pai, anda rápido que logo eu explico-te. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu trabalho 4 horas e ganho 50 euros por dia. A distribuir o Destaque. Era o jornal Destaque. Por cada hora, ela ganhava uma boa pipa de massa. Eu fiz as contas. 50 euros são 5 dias de semana, 250. 4 semanas são 1000. Eu pensei, quantas pessoas ganham 1000 euros por mês? Às vezes não são assim muitas, há muita gente que sim, mas não. E ela ganhava aquilo em 4 horas. Então, negocia e procura aumentar os teus rendimentos e emagrece o teu orçamento. Vai lá, corta lá uma série de coisas no teu orçamento, tenta aumentar, porque as dívidas precisam ser pagas e tu precisas ter paz. Tu precisas estar livre, tu precisas desenvolver a tua comunhão com Deus. Então, esse é um passo importante. Nem toda a gente tem um familiar endinheirado ou uma empresa que faça aquilo que as empresas não fazem, emprestar dinheiro sem juros. Se tu não tens isso, vais continuar a pedalar uma bicicleta com pneu furado ou com o aro partido, porque não há outra alternativa. 7º passo. Faz uma relação de todas as tuas dívidas que tu não consegues pagar e pede ajuda a um profissional. Ah, pastor João, você está a dizer que eu não posso ir pedir conselho a si ou a mais nenhum pastor da igreja. Os nossos conselhos nem sempre resolvem o teu problema. Porque eu não sou economista, não sou bombeiro, eu não sou médico, eu não sou agente de seguros, e eu já tive pessoas que marcavam aconselhamentos comigo em Alvalade. Às vezes entrava um porque tinha tido um acidente e queria que eu o ajudasse a resolver o problema do seguro. Eu disse, vá para a agência de seguros. E fazíamos estar ali 1 hora, 1h30, porque depois metia-se conversa e não sei o quê. E eu não sou agente de seguros. Então, se calhar, um economista ou um advogado.
especialista em massa, porque há advogados com especialidade familiar, advogados com especialidade nos divórcios, com especialidade nas finanças. Mas eu já estou mal, como é que vou pagar? Tu vais ficar muito bem se ele te ajudar a resolver o problema. Então vai pedir ajuda a um profissional, não fiques parado a chorar e não sei o quê, e pedes mais uma oração, 2 orações, vais às redes sociais, inscreve-te e não sei o quê, vais a uma série daquela gente que não está em igreja nenhuma, mas oram por toda a gente. Quando eles precisam de oração, e tem os grupos, oramos e fazemos, e eu profetizo para ti, eu falo em nome do Senhor Jesus, que este mês tu vais prosperar, Deus vai trazer a bênção. Profecias da treta. Da treta. E há muito crente, eu ia dizer estúpido, mas não digo, que acredita nessas coisas, que embarcam nessas coisas, porque não tem maturidade. Não tem conhecimento bíblico. Então, 7º passo, faz a relação das tuas dívidas e pede ajuda a um profissional. E com ele, tu podes ver quais são as consequências, porque às vezes ele vai te ajudar a resolver o problema. Eu vou dizer uma coisa que não é para tu teres dívidas. Não é abrir a porta para tu não pagares as tuas dívidas, não é. Mas em Portugal, ninguém vai preso por dever. Há outras consequências. Tu deves, há outras consequências. Mas tu não vais preso. Vais ter os credores em cima, pressionam, tu metes a espada, tu ficas entre a espada e a parede, tu fumegas, mas nunca cedas a eles. Porque no dia que tu cederes, estás feito ao bife. Então tenta arranjar a solução, o advogado vai te ajudar. E poderás chegar ao ponto de tu sofreres consequências. Há muita gente que tem de criar aquilo que legalmente se chama uma insolvência, em que é pedido ao banco, e para muita gente é uma vergonha. Tem de pedir ao Estado, aliás, declarar falência pessoal, não é só da empresa, falência pessoal, e o Estado determina o dinheiro que tu podes ganhar todos os meses. Se ganhares acima, vamos dizer, o Estado determina que tu só podes ganhar 900. Se tu ganhares 1.000, 100 tu tens de dar para o Estado para pregar aos teus credores. Então, pode ter de chegar. É uma consequência. Há outras consequências. Mas no fim de tudo, o advogado vai chegar contigo a ver o que é que tu podes pagar. E às vezes eles têm soluções milagrosas. Às vezes o milagre que tu procuras está na secretária dele. Não fiquem a olhar para mim com esses olhos esbugalhados. Vocês conhecem aquela história, quando veio enchente, vieram águas, uma corrente, houve uma inundação e a água estava a entrar dentro da casa e a água estava pela barriga da pessoa e passou um bombeiro, né, com um barco, disse: entra para dentro do barco. Não, o Senhor vai salvar-me. Passado um bocado, as águas continuaram a crescer. Passa outro com um barco maior, a pessoa fugiu para o primeiro andar. O Senhor vai salvar-me.
E a água continuou a crescer, ele fugiu para o telhado. Quando estava no topo do telhado, vem um helicóptero, a polícia, os bombeiros a gritar: apanha a corda, suba, eu quero salvá-lo, vamos embora, agarre-se à corda. E ele lá no topo do telhado a gritar: o Senhor vai salvar-me. A água continuou a crescer, morreu. Morreu afogado. Chega ao céu e ficou zangado com São Pedro que estava à porta lá do céu, e quando ia para entrar, ficou zangado que o Senhor foi lá com São Pedro: tu não me salvaste, não foi enviado nenhum anjo para me salvar, para me poupar. E São Pedro disse: eu enviei-te um barco, enviei-te o segundo barco e enviei-te um helicóptero. E tu rejeitaste tudo, por isso estás aqui. Então, às vezes, a gente quer espiritualizar muitas coisas na nossa vida. E, por favor, não interpretem mal. Eu acredito em Deus, Deus faz milagres. Eu nunca posso excluir Deus da minha vida, nem tu podes excluí-lo da tua. Mas há coisas que a gente tem de utilizar: a inteligência, a sabedoria e também a fé. Então, vai pedir ajuda. E, por último, ao resolver dívidas, há um passo que é importante, é nós planearmos inicialmente, quando a nossa vida está livre das dívidas, quando o nosso orçamento começa a fluir normalmente, é nós estabelecermos o alvo. Por exemplo, de nós vivermos só com 80% dos nossos rendimentos. Então o que é que faz os outros 20%? Dou-te a ideia: dízimo, ofertas e investimento. Porque não há nenhum rico que seja rico. Deixa-me pôr as coisas assim: não há nenhum rico a correr atrás de dinheiro. Todos os ricos correm atrás de investimento. Porque sem investimento não há progresso. Mas eu não tenho para investir. Faz aquilo que eu fiz com a Ana há 1 ano e meio atrás. Nós falávamos nisso, a necessidade de ter investimento, e depois a gente conversou e dissemos: a gente não tem massa, está a fazer assim, não temos, como é que a gente vai fazer investimento? E eu combinei com ela, fui ao cigano, aos chineses, em frente à porta da casa onde eu moro. Tem lá um grande armazém chinês, ao fim e ao cabo eles estão por todo o lado. Eu comprei uma daquelas latas que tem 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros. E eu comprei a de 500 euros, para olhar para a nota de 500. E combinei com ela: todas as vezes que eu chegar a casa e que tu chegares a casa, e ela fartou-se de falhar. Acho que durante o tempo todo ela não pôs nada, ou pôs 2 ou 3 vezes. Dizer nada é mentira. E se ela está a ouvir, depois ela zanga-se comigo. Ela pôs algumas vezes. Mas eu todos os dias, quando chegava a casa, eu tenho aqui o meu porta-moedas, minha carteira, tenho algumas moedas. Logo quando eu chegar a casa, dirijo-me ao quarto onde está mais uma latinha, já é a terceira, e já tivemos uma garrafa de 1,5 litro de água. Então, eu punha as moedas que eu tinha no porta-moedas lá dentro. Às vezes tinha 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos. Mas, de há 1 ano e meio a esta parte, nós juntamos 2.200 euros. Já dá para investir. Aonde? Alguma coisa que vale a pena. Aonde? Vou-te dizer. A gente depois tem uma conversa particular. Há um homem que tem programas, tem vários livros escritos. Ele fala dos EFTs. ETF.
Ele sabe. ETF. Há contas, há agora na televisão um cartão de um banco alemão que está a dizer que se tu abris conta lá, tu não pagas despesas, podes viajar pelo mundo inteiro, não tens despesas, não pagas juros, metes lá a tua massa, é seguro, é um banco credenciado, etc. E cada vez que tu pagas contas com aquele cartão, eles retiram 1% e metem na tua conta. Então, é uma forma de tu fazeres investimento. Então, às vezes a gente não sabe isso, também não procura saber, e dinheiro guardado só cria bolor. E se metes bolas de naftalina, quando tu abres a caixinha, só cheira bolas de naftalina. Se metes debaixo do colchão, também não serve de nada. Então, é importante tu dar passos para poder sair das dívidas. Então, deixem-me dizer assim, e vou concluir. Esta é uma forma de tu sair das dívidas. Mas para tal, e eu disse isto no princípio, tu precisas primeiro trabalhar em ti também. E trabalhar em ti como? Destruindo as crenças. E há crenças que são simples, há crenças que são compostas, há crenças que são voltadas para ajudar o indivíduo. E deixa-me dizer, em primeiro lugar, o que é uma crença. Crenças são coisas que nós acreditamos e que acabam, porque acreditamos nelas, acabam por ser autorrealizáveis, ou seja, aquilo que a gente acredita acaba por se realizar. Onde é que você vai buscar isso? A Bíblia está cheia de exemplos. Jó. Foi um deles. A mulher do fluxo de sangue. O mover a montanha. Tantos exemplos. Que o milagre aconteceu por causa daquilo que eles pensaram. Aquela mulher disse, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar sarada. Ela primeiro pensou, ela tinha muitos impedimentos, ela afastou os impedimentos até que chegou lá e tocou. E quando tocou, o toque não foi um toque normal, foi um toque cheio de intenção, que Jesus disse, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, pá, no meio desta multidão toda, tu ainda estás a perguntar quem é que te tocou? Tu não vês, no meio desta multidão toda, tanta gente te toca. E Jesus disse, não. Esse toque que eu recebi não foi igual aos outros toques. Este foi um toque que fez sair de mim virtude. E aquela mulher foi curada. Mas antes, ela pensou, ela acreditou, ela creu que ao tocar, ela ia receber. Então, aquilo que a gente crê, acaba por realizar-se. Ah, mas eu já criei em tanta coisa que não se realizou. Ah, porque uma coisa é a gente crer em fé, outra coisa é a gente crer em fezada. Às vezes é aquela coisa que é fezada. Ah, mas se eu confesso a palavra de Deus, está bem, confessas a palavra de Deus, o papagaio, se tu lhe disseres, Jesus é bom, o papagaio vai começar a dizer, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, mas o papagaio não vai fazer nada. Não podemos papaguear, temos de crer com fé. A palavra tem de estar entrosada. Eu lembro-me do pastor Ray Macaulay, da igreja na África do Sul, a BMW ofereceu-lhe um carro. Era um carro todo bonito, todo charmoso, daqueles descapotáveis. E um dia ele sai do culto e vê uma série de irmãos, naquele momento do movimento da fé, que tudo era à base da confissão. Ele viu um grupo, faz conta que aqui está o BMW, e vê um grupo de irmãos com as mãos estendidas a clamar o carro.
Este carro é meu em nome do Senhor Jesus. É meu, é meu. E estavam lá muitos. Eu não sei como é que eles iriam fazer para dividir o carro entre todos. E o pastor rei chegou junto deles e disse: ei, fora daqui, porque esse carro não é vosso, nem Deus vos vai dar. O carro é meu. Então, às vezes a gente tem paranoias. Não é fezada, é fé. A gente crê com fé, a gente recebe. Não é o que está escrito? Então, se isto não é verdade, mais uma folhinha que a gente rasga. Segundo lugar, as crenças são cíclicas. Está no outro slide, à frente. Já saltei alguns. São cíclicas. As crenças estão num processo contínuo de serem fortalecidas. E sempre que eu vejo alguma coisa que eu acredito a tornar-se realidade, eu fortaleço essa crença e ajuda-me nas outras que eu tenho. Ou eu fortaleço a minha fé, para pôr assim uma linguagem mais bonita, crente. Eu fortaleço a minha fé e ajuda-me a estabelecer a fé noutras coisas para as quais eu ando a acreditar. Então, as crenças são cíclicas. E, ao mesmo tempo, as crenças também são reprogramáveis. Eu hoje posso pensar uma coisa. Não é em vão, Cristina, que a Bíblia diz para nós meditarmos. Não é em vão que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia diz para eu me transformar, renovando a minha mente com quê? Com palavras só? Não, com a palavra de Deus. E quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou agir de acordo com essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus, e eu vou ter aquilo que é vontade de Deus na minha mão. Então eu posso reprogramar as minhas crenças. Eu posso pensar hoje numa coisa e amanhã, porque eu renovei a minha mente, porque eu renovei com a palavra de Deus, então eu vou mudar. Falei, e é com isso que eu termino. Crenças simples. O que é que significa? Crenças simples, ou as convicções simples, ou aquilo que eu acredito de uma forma simples, tem a ver com o significado que eu dou às palavras. Por exemplo, o dinheiro. Qual é a tua relação com o dinheiro? Se eu fosse, escutem bem, não estou a brincar, estou a falar a sério. Se eu te pedisse para ver a tua carteira agora, eu iria saber como é que tu te relacionas com o dinheiro. Se eu entregar a minha carteira, está lá o bilhete do comboio, e está lá uma coisa que eu comprei ontem à noite, quando fui lá à estação. Aliás, quando fui depois ao supermercado comprar uma coisa para casa, tem ainda a fatura ali. Mas se vocês abrirem a minha carteira, eu nunca meto o dinheiro lá assim. Eu estico sempre as pontas da nota. Eu arrumo o dinheiro sempre. Isso não tem nada. Isso é porque você é muito organizado. Isso é porque você é um conforme. Tudo isso é o Jorge. A gente vai ao gabinete dele, ele tem lá as faturas todas, não é coisa. Vão à minha casa, tenho um monte. Onde é que está esta fatura? Está no meio do monte. Aonde? Aqui. Tem numa pasta umas coisas, noutra pasta outra, noutra pasta. Não é pasta como ele tem no gabinete, tudo organizado. Todos nós somos diferentes, mas a minha carteira
Eu tenho a nota mais alta no fim, depois vou baixando. Então, se tiver 20, eu meto 10, se tiver 5, eu meto 5, com as pontas arrumadas e com a notinha direita. E quando eu tenho uma nota muito velha, eu procuro sempre trocar por uma nota nova. Para quê? O cheiro de uma nota nova não é igual. Ah, por que você faz isso? Porque eu quero ter uma boa relação com o dinheiro. Ah, isso é importante? É, pois, claro que é. Se para ti ele é sujo, então tu relacionas com uma coisa que é suja. E ninguém quer com coisas sujas. Então, o valor que a gente dá às palavras. Ricos, o que é que significa um rico para ti? Ah, os ricos ganham dinheiro sempre mal. É mentira. Então, reprograma as tuas crenças, fortalece-as em relação a tudo, ao significado que tu dás. Pagar as contas, a abundância, a poupanças, a investimento, a prosperidade, a fracasso financeiro. Isso são tudo palavras a que tu estabeleces um significado. E a conclusão vai para as crenças financeiras compostas. Esta, ao diferente das crenças que são simples, aquele significado que eu dou ao dinheiro, aqui existem frases. Existem frases que estão dentro de nós. E estas frases nós temos de mudar, reprogramar na nossa mente. Nós temos de começar a falar diferente. Por exemplo, eu tenho de trabalhar duro para ter dinheiro suficiente para viver. Como é que eu reprogramo isto? Trabalhando com inteligência e com sabedoria, eu terei mais do que o suficiente para viver. Tu não precisas, nem é toda a gente que trabalha duro que ganha dinheiro. Mas toda a gente que é sábia, inteligente, que confia, vai ganhá-lo. Uhum. Ah, todo dinheiro é sujo. E às vezes isso está na nossa cabeça. Todo dinheiro é sujo. Eu vou dizer, não, todo dinheiro que vem à minha mão é limpo. É bem ganho. É ganho com justiça. É ganho de forma honesta. E começo por ordenar a minha carteira de acordo com isso. Ah, qual é o resultado disso? O resultado é que eu não tenho dívidas. Ah, mas você já é muito rico. Não, às vezes ainda pedalo a bicicleta. Não muitas vezes, mas pedalo a bicicleta. E outras vezes, para não pedalar com o pneu furado, eu uso da inteligência. Não deixo o aro partir. Por isso eu disse, as lições que a gente tira de erros vão ajudar-nos. No outro dia, tenho um barbeiro perto da casa, e no outro dia ele falou-me, porque já se divorciou 2 vezes, tem 2 filhos, já teve não sei quantas namoradas, e ele estava a falar de como é que a vida está mal. E eu comecei a perceber, enquanto ele me fazia a barba, e eu fiquei calado, porque quando o barbeiro está com a navalha na mão, é preciso a gente estar calado e pensar bem. E ele estava a falar, e o Sr. João falava muito, e depois eu vim à caixa para pagar, e ele veio cá para fora comigo, e virou-se para mim e disse assim, Sr. João, eu gostava que o senhor me emprestasse 1000 euros. E eu pensei, o gajo tem tantos problemas, teve a dizer-me que não paga a renda da casa, teve a dizer que para sustentar os filhos, ainda ontem veio com a mesma conversa, quando eu fui fazer barba veio com a mesma conversa, porque não sei o quê, e mais isto, e mais aquilo. As lições do passado levaram-me a tomar decisões, e uma delas é não emprestar dinheiro.
Tem muito. Não, às vezes é pouco. A pessoa pode só pedir 100 paus, mas se ela não for honesta, é bom a gente não perder os 100 euros. Se for os únicos que a gente tem. Amém? Estamos de acordo? Então, há palavras, há frases que a gente precisa mudar. Eu sou pobre, mas honesto. Esta é uma que os crentes gostam muito. Eu sou pobrezinho, mas honesto. Eu quando oro, eu digo, Deus, tu fazes-me próspero e honesto. É melhor falar assim do que dizer eu sou pobre e honesto. Mas há muita gente a dizer. Não sou capaz. Os crentes dizem muito. Eu não sou capaz de conseguir um emprego melhor. Não há empregos. Não há trabalhos. Isto tem muita falta. Agora o pastor não conhece. Sempre você está lá na igreja. Não há trabalhos com facilidade. Eu gosto da minha filha Anocas, gosto das outras todas, mas a minha filha Anocas, Caneco, ela diz-me sempre assim, pai, se eu ficar sem trabalho, passado pouco tempo eu tenho um trabalho outra vez. Podes não ter um emprego, mas trabalho vais ter. Há muita gente que gosta de empregos e não quer trabalho, porque não quer trabalho. E é verdade, ela... Quando esteve em Angola, 2 vezes ela despediu-se, uma pessoa despediu-se porque não foram honestos com ela. Depois foi contratada pelo LinkedIn para ganhar 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que ela ganhava nos empregos que ela tinha, dos quais se despediu. Passado pouco tempo, ela é contratada outra vez para dirigir o escritório da Unilever em Angola, ficar a diretora. E aí o salário dela subiu lá para cima. Quando foi para o Quênia, ela pediu, porque havia lá escritório, eu disse, nós já lá temos uma diretora, não pode. Ela ficou desempregada. Chegou ao Quênia, meteu-se no avião, foi aos Estados Unidos, ela que dizia que não gostava de crianças, mas agora quando ela ficou mãe, ela ficou apaixonada pelas crianças, pelos filhos, já tem 3, foi tirar um curso de parteira. E chegou ao Quênia, montou a ONG dela. E é uma ONG de cariz social. Pai, esse cariz social não dá para ganhar massa. Ele disse, não pai, eu vou para os bairros e faço partos gratuitamente. Eu disse, então como é que tu vives? Para que é que abriste uma ONG? Como é que tu vais viver? De vez em quando eu apanho lá aquelas ricas do Quênia e pagam para as outras todas. Tipo Robin dos Bosques. Roubava aos ricos para pagar aos pobres, para dar aos pobres. Então, eu termino dizendo, esta é uma forma prática para a gente lidar, para a gente acabar com crenças, a gente falar, onde é que tu tens a maior base para mudar a tua linguagem? Na palavra de Deus. Pega na palavra de Deus, medita nela. Se tu não sabes muito, vai a uma concordância, entra na internet. Procura versículos sobre... Há muitas Bíblias, aqueles irmãos que usam Bíblia de papel, tem muita Bíblia com concordância, que tem lá palavras, vai lá ver abundância, vai lá ver os versículos com o dinheiro, faz uma lista e todos os dias medita naquilo, fala para ti mesmo. O que é meditar? É falar para nós mesmos, até que a palavra fique interiorizada e a nossa maneira de pensar é alterada, é transformada, nossa mente é renovada. Se eu não tiver nada em casa, escutem, eu estou a falar o que eu faço. Se o meu frigorífico estiver vazio, quando eu abro a porta, eu não culpo ninguém. Não culpo ninguém. Eu costumo dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E este versículo é muito amplo.
Mas eu viro-me para o frigorífico, eu digo, Deus, obrigado, porque na minha casa não falta fiambre. E às vezes não está lá fiambre. Mas o fiambre é uma coisa, estou a dizer em frente à doutora Cristina, o fiambre é uma coisa que eu gosto, antes de me deitar, sacar uma fatia, meter na boca e ir dormir. Gosto, eu amo isso. Então, na minha casa não falta fiambre. Na minha casa não falta queijo fresco. Por quê? Porque um pão da avó com manteiga, queijo fresco, com um bocadinho de sal e pimenta preta, com uma fatia de fiambre e uma bitola, é um excelente jantar. Então não pode faltar queijo fresco. Mas você come sempre com pão. Não, às vezes é guloso. Corto o queijo, meto a pimenta e o sal, enrolo uns bocadinhos de fiambre, meto na ponta meto o queijo fresco, meto fiambre à volta, sento-me no sofá com a Ana, ela a comer flocos e a comer aquelas coisas horríveis que é, aquelas coisas de chocolate, né? Como é que chama aquilo? Cornflakes, né? E a comer fatia. Ontem o jantar para mim foi um prato de sopa e ela chega à mesa com uma fatia de pão, aquele pão que é sem glúten. E eu digo, o que é bom é o com glúten, porque antigamente não havia essas coisas, mas não estou a dizer que é para não... Cada um fala o que é. Eu gosto do pão da avó, a estalar. Eu não como muito pão, então... Quando eu comer, posso comer bem. Então ela pôs abacate, pôs queijo, meteu mais não sei o que lá em cima, queijo fresco. Não, ela põe um queijo que é cottage. Depois, em frente de mim, disse, eu fiz esta para ti, esta é para mim. Eu disse, vais comer as duas. Vamos ficar de pé. Agora, durante 6 domingos, vocês vão dar graças a Deus que eu não vou pregar. Então, podem ficar descansados. Mas, deixa-me dizer, eu estou convencido, posso ter demorado mais tempo, mas eu estou convencido que se nós, quando sairmos, pusermos isto em prática, a nossa vida vai mudar. Se tens dívidas... e começares a olhar para elas como deve de ser, dizer, eu quero me ver livre disto, Deus vai ajudar-te nesse sentido, pessoas podem ajudar, tu vais ficar sem dívidas. Tens uma vida que só pedalas a primeira imagem, nunca vais cair na do pneu furado, nem nunca vais cair na do aro furado, se tu começares a fazer bem. Começares a pensar que vais investir, que vais ganhar, que vais buscar outros rendimentos. Isso é tão bom para nós. Tão bom para nós. Eu já disse, em Angola, eu vendi peixe e vendi roupa. Eu fui para lá em fé, sem garantia de €1. Tive 2, 3 pessoas que me abençoaram nos 7 anos que eu lá estive. No dia em que a igreja poderia começar a pagar salário, eu disse que não queria, porque era importante construir o templo, e Deus nunca me faltou. Mas muitas vezes eu tive de ir vender peixe para ter o meu alimento em casa e vender roupa para ter dinheiro. Já fiz outras coisas, não vou aqui dizer, mas já fiz outras coisas. E a gente arranja tempo. Amém? Amém? Ok, vamos terminar com oração. Tenho pedido ao pastor Jorge para fazer as ofertas e vou pedir para ele terminar com oração nesta tarde já, orando por vocês, pedindo que Deus possa dar graça, que o amor de Deus flua, que ninguém saia daqui zangado,
mas saia daqui com aquilo que ouviu, com o desejo de pôr em prática. Senão somos como aquele homem que olha no espelho e se esquece daquilo que viu. Somos aquele que ouve e logo mais se esquece das coisas. E assim não funciona na nossa vida. Amém?